Fala galera ligada aqui no canal Expresso, felicidade, claro, vitória do Vasco fora de casa contra o São Paulo, quebrou um tabu, muita coisa envolvida na partida de hoje, com um frio absurdo de 6 graus, 7 graus a máxima hoje lá na noite de São Paulo. O Vasco quebra um tabu de 13 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi e vence com autoridade, poderia ser até maior o placar, né? Vasco vence por 3-1. Vou falar dessa partida depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, vamos lá. O Vasco fez uma partida muito aguerrida, principalmente a partir dos 10 minutos de jogo ali, parecia um time meio nervoso. O início de partida, o Vasco já errando saída de bola com o Lucas Freitas. Lucas Freitas, que depois eu vou falar também, foi um ponto meio fora da curva aí do Vasco hoje como um todo. O Vasco hoje fez uma partida segura, acho que esses 10 dias do Fernando Diniz treinando fez com que a equipe soubesse mais o que fazer em campo, o posicionamento, a troca. Hoje eu vi o Vasco trocando muito de posição, trocando bola mais rápido, jogadores se movimentando mais. Nem é tanto característica do Vasco ter tanta essa movimentação, mas uns dias de trabalho com o Fernando Diniz fez com que o Vasco hoje conseguisse pôr em prática um futebol mais dinâmico. O São Paulo também contribuiu, uma equipe bem fragilizada, né, com 8 desfalques, sem Oscar, sem Lucas, sem Caleri, só para falar aí os principais jogadores. E o Vasco conseguiu se aproveitar disso e fazer um bom jogo. O Vasco não tem nada a ver com isso, foi lá, tinha que vencer para fugir de qualquer possibilidade de estar na zona de rebaixamento. Já tinha dito que eu não tinha muita expectativa de ver o Vasco jogando bem, esse mesmo elenco do Vasco, esse mesmo time do Vasco jogando bem, mas como eu falei, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, e eu estava errado no meu ponto de vista, e o Vasco hoje conseguiu fazer uma grande partida, e mostra que com o Diniz esse time pode jogar. E o adversário hoje foi ideal, porque o São Paulo, diferente dos rivais paulistas, ele é uma equipe que joga mais a moda antiga. O que eu quero dizer com joga mais a moda antiga? Ele joga a bola com a bola no pé, é um time com muita qualidade técnica e deixa o adversário jogar. Sempre nos embates entre Vasco e São Paulo é muita troca de chances de gol, é goleada para um lado, é goleada para o outro, sai muitos gols sempre, porque o São Paulo, diferente de Corinthians, diferente de Palmeiras principalmente, do Santos nem tanto, o Santos tem um tipo diferente também de jogar, mas o São Paulo, diferente dos seus rivais da capital, ele é um clube que deixa mais, um time que deixa mais o adversário jogar, mas também joga quando tem qualidade. Então o São Paulo é esse tipo de time. Sempre foi assim, historicamente, Palmeiras e Corinthians muito mais difíceis, times muito mais difíceis de se vencer, e o São Paulo um pouco mais tranquilo pro estilo de jogo do Vasco, principalmente. E hoje, depois dos 10 minutos, foi um festival de chances, principalmente por parte do Vasco. O Vasco conseguiu botar a bola no chão, o Vasco conseguiu fazer boas transições, o São Paulo não se achou, e o Vasco abre o placar numa jogada que o Hugo Moura consegue dar uma raspada de calcanhar, e o Paulo Henrique acha o Ryan que corta, sai cortando por dentro. Ele corta por dentro 3 jogadores do São Paulo e dá um chute muito forte de esquerda, característica dele. Ryan que vem crescendo demais o futebol dele. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico preocupado, porque é uma tendência até que ele não fique, que ele seja negociado. Mas, pô, tomara que o Vasco faça um grande negócio, consiga vender ele bem e ele seja feliz aí se ele for realmente no meio do ano. Eu torço para que seja um pouco mais para frente. O Fernando Diniz mesmo falou que o Ryan é importante para esse jeito do Vasco jogar hoje, então a diretoria do Vasco vai até tentar segurar ele, pode tentar valorizá-lo, porque é um jogador que vem se valorizando muito, seleção sub-20, jogando, fazendo gol no Vasco, jogando bem, não só fazendo gol, jogando bem pelo Vasco, com confiança, um jogador com a perna esquerda muito forte, jogador que tem um corte muito veloz, difícil de pegar, um jogador perfeito para jogar na Europa, mostrou que está mais ligado nas partidas, mostrou que não é aquele jogador que se esconde, ele está participando mais, tá conseguindo ter mais equilíbrio, não ser um jogador vagalume que aparece depois desaparece, tá tendo mais constância durante o jogo, isso que eu cobrava do Ryan, e o Fernando Diniz fez bem para ele. Então o Ryan, esse capítulo à parte, o Vasco faz 1-0 e continua tendo chances, continua dominando o jogo, um São Paulo perdido, dominado inteiramente pelo Vasco, do Fernando Diniz, um estilo de jogo que me agradou demais hoje. E o segundo gol foi questão de tempo, uma jogada ali pela lateral, cruzamento, e a bola sobra ali, o Ryan consegue roubar a bola do zagueiro do São Paulo, e cruza, na verdade finaliza, o Rafael dá o rebote no meio da área, e o Nuno Moreira chega também, outro que fez uma grande partida, fazendo 2-0, e o Vasco continua tendo oportunidade, um lançamento para o Paulo Henrique também, de cara para o gol do Verratti, se eu não me engano, numa jogada do Coutinho, de cara pro gol, o Paulo Henrique perde, e o Vasco continua tendo chance, uma cabeçada do Ryan por cima também no finalzinho. O Vasco poderia ter terminado o primeiro tempo já vencendo por 3-0,
Mas aí vem a grande questão, será que o Vasco vai conseguir manter esse ímpeto, aquele time que sempre cansa no segundo tempo, jogadores que não tem essa pegada, mas 10 dias, finalmente, o Vasco tendo tempo para trabalhar, conseguiu mostrar um bom futebol, um bom preparo físico, uma boa disposição, um bom futebol, uma boa troca de passes, uma boa troca de movimentações, e no segundo tempo o Vasco continua pondo isso em prática, o São Paulo não consegue achar o seu futebol. São Paulo irreconhecível hoje, apesar dos desfalques, não deveria ter jogado tão mal, mas o Vasco também foi muito bem, não dá para tirar os méritos da atuação do Vasco. O Vasco consegue fazer 3-0 logo ali aos 15, 20 minutos do segundo tempo, já praticamente garantindo a vitória, porque o São Paulo, naquela altura, já não tinha mais forças, nem no 2-0 para tentar alguma coisa, tentava ali com chutes de longe, cruzamentos de longe, e o Vasco cortando todas, e o Vasco faz 3-0 numa bola cruzada para o Verratti. Paulo Henrique fazendo mais uma vez uma partida boa ofensivamente, muito boa. Defensivamente hoje ele deixou algumas lacunas ali, mas ofensivamente ele foi excelente, muito bom. Cruza pro Verratti fazer o gol, o terceiro, que praticamente ali tampa o caixão de São Paulo, e o Vasco continua com o pé no acelerador. Fernando Diniz cobrando, o Vasco com a equipe até os 40 minutos sem alteração nenhuma, e o Vasco no acelerador, o Vasco tentando, bola defendida pelo Rafael, Coutinho batendo falta e o Vasco chutando bola cruzada, e o Vasco poderia ter feito 4-0, poderia ter feito até o quinto, de repente se acelera mais, o Vasco tentou tocar mais a bola, o Nuno Moreira hoje desfilou, jogou demais, Felipe Coutinho também desfilou, jogou demais, o Ryan sempre uma opção de aceleração, o Vasco fazendo essa mescla entre aceleração, troca de passes, os jogadores, o Tietê fazendo também, compondo bem. O Vasco hoje foi uma sinfonia, foi uma coisa perfeita, quase perfeita, não foi perfeito porque tomou o gol no finalzinho, mas o Vasco hoje brincou de jogar bola, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver um time constante durante o jogo, o Vasco que sabe controlar o jogo, o Vasco que consegue acelerar a hora que quer. O Vasco foi dono absoluto da partida, por quê? Porque soube envolver o seu adversário, não deu a bola para o São Paulo e ficou com a bunda colada lá na defesa. É isso que eu cobro. Produtividade sempre, vencendo, empatando, perdendo. O Vasco tem que ser produtivo sempre. O Vasco criou muito. Claro que a confiança com os 3-0 fez os jogadores terem mais liberdade para atacar, para trocar passes. Deram passes que não dariam se tivesse empatado, deram passes que não dariam se tivesse só 1-0. Então, o resultado dá uma confiança maior para os jogadores mostrarem seu futebol. Jogadores que vinham com o futebol muito abaixo hoje deslancharam de vez. O lateral esquerdo Piton hoje foi muito bem, marcando, foi muito bem na recomposição, foi muito bem ofensivamente, indo na hora certa, voltando na hora certa, recompondo bem. O ponto fraco hoje do time do Vasco, como eu falei, foi o Lucas Freitas, que já errou no início do jogo saída de bola, no final quase fez um gol contra bizarro, porque prendeu demais a bola. Tava nervoso, não tava conseguindo compreender por que aquele nervosismo estava tomando conta do Lucas Oliveira, Lucas Freitas, porque o time do Vasco estava ganhando, galera. O Lucas Freitas tá daquele jeito hoje, afobado, desesperado com a bola, não tinha motivo. Quando ele levantou a cabeça e tentou achar o companheiro livre, ele conseguiu sair jogando, conseguiu fazer jogadas. Mas quando ele gira, prende a bola, quer correr, quer fazer jogada de volante, ele erra. E o João Vitor também mostrou insegurança, não foi tão mal como o Lucas Freitas. Não que o Lucas Freitas tenha feito uma partida horrível, mas ele passou uma insegurança pro Vasco hoje, porque quase que fez um gol contra inacreditável e errou saídas de bola. O João Vitor ainda erra muito porque ele avança demais, fora de hora, fora de momento, ele vai querer avançar, ele vai querer sair jogando, mas um pouco mais seguro que o seu companheiro de defesa. E o Léo Jardim hoje saiu do gol. Léo Jardim hoje saiu para espalmar a bola, saiu para tentar agarrar a bola, parece que treinou. Esses 10 dias também saída, um pouquinho de saída de bola, um pouquinho de saída do gol, na verdade. Sair, tentar encaixar a bola cruzada na área, a pequena área é dele, ele sai com a mão. Se encostarem nele como encostaram algumas vezes é falta. Então o Vasco mostra uma evolução com esse elenco que eu tanto critiquei. As primeiras substituições foi logo de atacado, foi logo aos 40 minutos. Adson entra no lugar do Verratti, o Alex Teixeira entra no lugar do Felipe Coutinho, e o Matheus Carvalho entra no lugar do Tietê. Já no finalzinho entra o Lloyd Augusto no lugar do Nuno Moreira. Esses jogadores praticamente não participaram da partida, porque quando o São Paulo faz o gol é os 47 já do segundo tempo. Esses jogadores que eu falei que entraram nem tocaram na bola quase. Então eu vou falar aqui das notas individuais praticamente só da equipe titular, porque o Vasco hoje praticamente foi o time titular todo que jogou a partida inteira, porque como eu falei, as 3 primeiras alterações foram aos 41 e depois o Lloyd foi aos 45. Nem tocaram quase na bola. O Léo Jardim hoje
saiu melhor do gol, saída de bola boa, não teve tanto trabalho na defesa, tomou um gol ali que era muito difícil, no chute muito forte, batida com efeito com o peito do pé, nota 7 pro Léo Jardim. Paulo Henrique, ofensivamente maravilhoso, nota 7, defensivamente tem que melhorar. O João Vitor hoje mais seguro que seu companheiro, nota 7. O Lucas Freitas hoje, ponto negativo do Vasco, mas vai ganhar uma nota 5 porque o Vasco venceu. O Lucas Piton hoje uma partida boa, ele soube mesclar defesa, ataque, ele conseguiu tocar bem a bola, sair de cabeça erguida e sem tanto nervosismo, nota 7,5. O Hugo Moura, importante no primeiro gol do Vasco, tentou também fazer uma jogada de efeito e deu certo, nota 7,5. O Tietê também conseguiu dar aquele equilíbrio no meio campo, com dinâmica, indo e voltando, fazendo aquela jogadinha que é clássica dele, marca, se coloca entre as linhas para confundir o adversário, nota 7,5 para o Tietê. Felipe Coutinho, uma partidaça hoje, desfilou em campo, nota 8. O Ryan hoje, para mim, foi o grande destaque do Vasco, cara. O moleque foi importante no primeiro gol que fez, né? Que ele fez, e no segundo que ele rouba a bola. Então o Ryan hoje, nota 9. O Verratti, autor do terceiro gol, nota 8,5. O Nuno Moreira também desfilou, cara. Para mim foi o segundo melhor jogador em campo, depois do Ryan. E o Felipe Coutinho em terceiro. Nuno Moreira hoje, nota 8,5. Jogou demais esse português. A gente fala tanto que o Vasco errou em algumas contratações, mas o Nuno Moreira foi um golaço, sem querer, mas foi um golaço da diretoria. E é isso, os que entraram não tiveram muito tempo para mostrar mínima nota, mínima condições de dar uma nota. E o Fernando Diniz hoje mostrou que o trabalho dele é esse: dinâmica, troca de passes rápidas, marcação alta, saída de bola de trás. Quando tem segurança, sai tocando, quando não tem, bico para frente, tenta achar o melhor, tenta pelo menos direcionar a bola para um atacante brigar. Então o Vasco fez isso hoje. Tomou alguns sustos ali logo no início da partida, mas depois controlou o jogo. Fernando Diniz hoje nota 8, pode melhorar algumas coisinhas ali na saída de bola do Lucas Freitas e do João Vitor, que eu acho que tá um pouco inseguro, vamos dizer assim. Não passa tanta segurança essa saída de bola do Vasco, mas nesse período de pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes, ele não vai fazer o Vasco brigar pelo título brasileiro, nem ser o melhor time do Brasil, nem brigar pela Sul-Americana, mas ele vai fazer essa equipe evoluir, óbvio, é uma tendência natural, com tempo para trabalhar. Hoje já mostrou com 10 dias que o Vasco pode sim jogar muito mais do que vem jogando, e eu sempre digo, o principal é atitude. Jogador com atitude joga diferente, tem que ter atitude. Sem atitude, o adversário vai passar por cima. Então o Vasco hoje teve atitude dentro do Morumbi, pegou um São Paulo todo desfalcado, pegou um São Paulo em crise e atropelou. Tem que fazer isso mesmo com o adversário fraco. São Paulo é uma equipe com muita história, uma equipe das mais tradicionais do Brasil, mas o Vasco hoje viu que a equipe estava frágil, estava fragilizada e foi metendo os gols e venceu a partida. Problema do São Paulo, melhor para o Vasco, que agora ocupa a 13ª colocação, com um jogo a mais do que algumas equipes e sem risco nenhum, mínimo risco de terminar na zona de rebaixamento, na parada para o Mundial. É isso, galera. O Vasco agora uma pausa de 30 dias, 10 dias de férias. A galera vai retornar dia 23 de junho para fazer uma intertemporada aí até a volta, né? Que eu acho que vai ser contra o Botafogo dia 12. Ou já é jogo da Sul-Americana, não lembro. Já é o jogo da Sul-Americana. Acho que não é, não. Acho que é o Botafogo mesmo. Então o Vasco voltando a campo dia 12 de julho. Contra o Botafogo, partida que vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, 13 de julho, daqui a praticamente um mês e um dia. Vasco e Botafogo jogando em Brasília, mando de campo do Vasco, que vendeu para Brasília. Então Vasco e Botafogo voltando a campo aí em Brasília para tentar fazer com que o Vasco continue um caminho de recuperação no Brasileirão, porque ainda está muito aquém do que poderia, mas essa vitória dá confiança, já dá uma aliviada na pressão aí que o Vasco vinha tendo aí com a zona de rebaixamento. É isso, galera, valeu. Volto aí então a qualquer momento nos reclames aí para falar de Vasco, para falar de contratações, possíveis contratações. Não vou dar a data certinha de quando eu vou fazer vídeos aqui novos, mas eu voltarei com certeza para falar do nosso Vasco, né? Que vai ser um mês aí parado para ter um Mundial, tempo para refletir, tempo para diretoria, direção executiva, direção técnica trabalhar para tentar fazer esse time melhorar ainda mais. Já mostrou uma evolução hoje depois de 10 dias de trabalho. Depois de 20 dias de trabalho, que vai ter parada de férias 10 dias até dia 23, vão continuar 20 dias de trabalho até a volta contra o Botafogo. Vamos esperar que o Vasco evolua e pinte uma contratação aí ou outra que vai fazer esse elenco melhorar ainda mais. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.